Olá para você, tudo bom? Eu sou o Dilean Mello, faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e nós estamos nessa saga incrível, lendo o livro juntos, Uma Igreja Chamada Tov. Estamos pensando no quê? Estamos pensando nessa ideia que é o padrão, que é, vamos dizer assim, essa espinha dorsal da IBNU, que é uma comunidade saudável para um mundo melhor. E como ser essa comunidade saudável para um mundo melhor? Temos estudado ao longo da leitura desse livro e das aplicações, dos comentários, o quanto é importante a gente prestar atenção em alguns detalhes muito fortes, muito diretos daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que a gente tem vivido. Não só no sentido de vivendo a nossa vida, mas onde estamos inseridos, com quem estamos nos comunicando, tudo isso faz parte e é extremamente importante conhecer, compreender para um bom desenvolvimento. E querido, presta atenção, é muito importante você estar bem. É muito importante você estar bem com Deus, é muito importante você estar bem com você mesmo, para você também estar bem com o próximo. É impossível você estar bem com o próximo, você inclusive ter esse desejo, não, eu quero ser uma bênção para outras pessoas, eu quero servir, eu quero participar, se as coisas estão totalmente bagunçadas nesse processo. Se o seu relacionamento com Deus está quebrado, você precisa reatar, você precisa aproveitar do sangue de Jesus, você precisa aproveitar do amor que ele tem por você, do fato de que ele veio a essa terra para morrer, dar a vida dele por mim e por você, para dar vida, para que a gente possa ter essa alegria, para que a gente possa ter esse relacionamento novamente restaurado. E provavelmente, se você já teve essa experiência de restaurar um relacionamento com alguém que era querido, que por algum motivo ficou afastado por vários, sei lá, por várias questões que podem acontecer do dia a dia, como isso é gostoso. E é exatamente Deus, quando eu fico pensando sobre isso, eu lembro, por exemplo, da famosa parábola do filho pródigo. E nesse sentido, uma das coisas que me vem à cabeça sempre é lembrar, por exemplo, que nós temos aquela história e o que Jesus relata é que aquele pai, ele ficou todos os dias ali no portão esperando aquele filho retornar, com esse desejo de, poxa vida, eu quero ter esse filho de novo nos meus braços, eu quero poder estar com ele, eu quero festejar com ele, eu quero ter esse relacionamento restaurado, eu quero ter essa vida gostosa com ele novamente, e é exatamente isso que nós temos com o nosso Deus. Se você então está com esse relacionamento quebrado, machucado com alguma coisa, restaure ele, coloque isso diante dele hoje. Se você está num relacionamento mal com você, sentindo culpa, sentindo pressão, sentindo tantas coisas, também restaure. Restaure o relacionamento dele contigo. Lembre que ele olha para você com amor. Você deve olhar também. Que ele olha para você com perdão. Então, assim, de repente, talvez você fale: ah, não, mas é uma coisa que eu fiz e tal. Ah, isso. Querido, não tem nada que tenha sido demais. Não tenha nada que esse amor e o perdão de Deus não possa agir e transformar totalmente. Agora, tudo isso você vai estar bem com Deus, vai estar bem com você mesmo, e isso também é bem com o próximo. E um dos grandes problemas que nós temos nisso tudo envolve essa igreja, ou essa ideia da igreja chamada Tov. De uma igreja que é boa, de uma igreja que é bondade, de uma igreja que é saudável. E essas pessoas saudáveis com Deus, com elas mesmas, vão produzindo essa comunidade saudável. E isso traz a proposta do reino, um mundo melhor. Um mundo onde a graça de Deus ela esteja sendo vista, vivida, experimentada por todos aqueles que estão ao seu redor. E exatamente esse é o nosso capítulo de hoje. Uma igreja saudável, uma comunidade saudável para um mundo melhor, o que ela faz? Ela vive através da graça. E a graça, pessoal, é aquela coisa mais, vamos assim, lembrando do conceito mais básico da graça. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer.
Isso é graça, né? Misericórdia é aquilo que nós não recebemos por aquilo que merecemos, né? Nós merecíamos, de repente, alguma realidade mais dura, inclusive estávamos afastados de Deus, né? Por causa dos nossos erros, por causa daquilo que envolve o nosso mal, o pecado, e aí então a misericórdia fez com que Deus olhasse para mim e para você e nos desse, não aquilo que nós merecíamos, que de repente era uma condenação, mas nos desse algo melhor. É segurar aquilo que era o que nós merecíamos de fato. Mas a graça é nos dar aquilo que nós não merecemos, é nos ofertar com amor e com bondade aquilo que a gente não produziu, aquilo que não é nosso. Foi Jesus que fez todo o servir de entrega, de realmente dar a sua vida por mim, por você, é graça. O dom que nós temos é graça. A salvação que nós temos é graça. E aquilo que nós devemos viver uns para com os outros é pura graça de Deus. É assim que nós devemos olhar. Porém, quando nós estamos, ou quando pessoas estão inseridas num ambiente tóxico, esse ambiente ele vai ser geralmente um ambiente contrário à graça. Ele vai ser um ambiente simplesmente da famosa meritocracia, ou alguma coisa assim. Não, se você fez isso aqui, você merece. Se você não fez assim, então toma aqui, ó, paulada na cabeça. E não é necessariamente assim que a coisa acontece. Pelo contrário, como lembrando mais uma vez da parábola do filho pródigo, esse filho que se rebelou, que pegou todas as coisas, que foi embora, que gastou tudo de uma forma doida e tudo, tinha esse pai amoroso esperando ele dia após dia. Graça, então, não é um conceito teológico. Graça não é só um assunto da academia, né, para a gente sentar, discutir, ver quais são os conceitos de graça, quais são os versículos bíblicos. Não é isso. Graça é o quê? Graça é aquilo que deve a unir cada um de nós dentro desse relacionamento saudável. Onde, e aí eu fico lembrando, por exemplo, de Paulo falando lá em Filipenses, que nós devemos considerar o outro como superior a nós mesmos. Gente, isso é só através da graça. Não tem outro jeito de fazer. Quando nós devemos preferir em honra o nosso irmão, é graça, é graça. Quando nós devemos lembrar que não devemos buscar vingança, mas inclusive se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. É graça. Graça, então, é esse elemento essencial onde nós devemos estar mergulhados, e toda vez que nós conversamos, toda vez que nós nos relacionamos de alguma forma, a graça deve unir cada um de nós, e ela que vai ser esse elemento essencial, fundamental para o crescimento espiritual e relacional que nós precisamos ter. E aí, a gente vai lembrar que os autores aqui, né, que é o McKnight e a Berenger, eles vão mostrar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, hoje em dia, a grande cultura, e isso nós vemos até mesmo nos relacionamentos, no dia a dia, tá? Tô falando assim da coisa prática, né? Parece que o mundo está mergulhado no medo. E, gente, há medo e insegurança para tudo. Há medo e insegurança financeira, há medo e insegurança política, há medo e insegurança familiar, há medo e insegurança ocupacional, né, funcional do nosso trabalho. Parece que hoje nós estamos vivendo essa realidade do medo. E a cultura da graça, ela vai se opor a essa cultura do medo. Porque na cultura do medo, eu preciso fazer o quê? Eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho de bem precioso, eu tenho medo, então eu preciso acabar criando toda uma situação que envolve não mais o cuidado amoroso daquela coisa, mas uma situação até mesmo de um abuso do poder que vai geralmente
produzir uma rigidez legalista, que vai produzir, de certa forma, robôs e vai tirar, inclusive, a pessoalidade do grupo. Por quê? Porque daí, não, peraí, eu gosto. Isso aqui que cor é? Um verde azulado, sei lá. Então é o seguinte, a forma correta de viver é assim, é com esse tipo de camiseta, e isso vai ser, por exemplo, em tudo. É só esse tipo de música, é só esse tipo de pregação, é só esse tipo de estudo, é só esse tipo de ministério, Por quê? Porque a gente vai criar essa cultura do medo, onde eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de, inclusive, expor essas questões, porque eu tenho talvez até medo de que a opção e o jeito do outro fazer seja melhor até mesmo que a minha. E a gente vive essa cultura do medo. A cultura da graça, como ela expõe que o outro tem proeminência, que a importância tem a ver com o outro, então o que ela vai envolver? Olha só, em vez de envolver medo, abuso, poder, legalismo, ela vai envolver graça, amor, perdão, acolhimento. Ela vai produzir um ambiente seguro para que as pessoas possam ter as suas vidas transformadas pelo amor, porque não é isso que foi a nossa vida. Porque não é assim que Jesus tratou com a gente? Quando nós lemos, por exemplo, lá em Romanos, nós estávamos longe de Deus por causa dos nossos... Efésios também, né, capítulo 2, nós estávamos mortos, né, nos nossos pecados, naquilo que nos afastava de Deus. O que a graça fez? A graça fez com que fosse o próprio Deus na pessoa de Jesus que viesse ao meu encontro, que me resgatasse, que me acolhesse em amor, que me aceitasse, mesmo daquele jeito sujo, daquele jeito com um monte de coisas e pensamentos errados. E essa graça trouxe uma mudança para minha vida. Porque quando eu senti esse amor pela minha vida, quando eu senti esse carinho na minha direção, eu fui rendido por ele, e eu, nesse ambiente seguro de amor e de cuidado, eu pude ter o meu coração transformado, eu pude ter então a minha vida modificada. E a graça, então, ela vai promover essa mudança cultural, da proposta da saída do medo para a proposta agora do ambiente de segurança, do ambiente acolhedor, do ambiente de amor. Graça, então, ela não tem a ver só, como a gente falou, com uma doutrina. Ela tem a ver, então, com essa cultura, com esse ambiente que nós criamos para que as pessoas possam se sentir acolhidas. Agora, isso aí, pessoal, a gente tem que, inclusive, tomar bastante cuidado. Por exemplo, numa comunidade, há vários círculos, às vezes até de amizades. Eu não posso, então, com isso, por exemplo, chega aqui o seu Zé, né? E eu faço parte desse grupo aqui, e eu não posso, então, fazer... não, então eu tenho que acolher. O que é acolher? É trazer o Zé para o meu grupo para distanciá-lo dos demais grupos ou das demais questões. Não! Por quê? Porque a cultura do acolhimento, da graça, a cultura da graça, ela deve envolver todas as pessoas. Ela deve estar aberta se a pessoa gosta ou não gosta desse tipo de coisa ou não. Não pode ser, então, já que você é assim, então vai ficar naquele outro grupo lá, não tem mais a ver com a gente. Então, viver não é... essa ideia da cultura da graça não é só uma questão doutrinária e intelectual, onde eu sei sobre o assunto, mas é aquela realidade daquilo que eu vivo, daquilo que vem. É um padrão de relacionamento, é um modelo de como a gente se envolve uns com os outros. E aí, onde que a gente vai encontrar uma proposta objetiva para isso? Vou te dar uma dica, hein? Começa com G e termina com ZUS. Ele é o grande modelo de graça para as nossas vidas. Ele é a personificação da graça. É exatamente essa realidade. Veja só,
o poder transformador que Jesus quer produzir nas nossas vidas. Ele veio para resgatar a minha vida, e aí não é assim, não, então agora é para você ficar no meu grupinho, mas é para que agora você vá por todo mundo, fale das boas novas, de que há salvação, de que há amor, de que há graça, de que há perdão, de que há transformação, de que há renovo para todo mundo. Essa é a grande questão. Essa ida, essa coisa intencional que Jesus fez por cada um de nós, que deve ser esse nosso modelo do que envolve essa nossa cultura de graça no nosso dia a dia. E isso, conforme a gente vai chegando até o próximo para promover isso, o que a gente vai eliminando automaticamente? Ou pelo menos deveria ser. Essa cultura do medo. A cultura do amor. Vou dar um exemplo aqui agora, tá? Talvez um exemplo meio tosco aqui, tá? Olha, a ideia é mais ou menos o seguinte, veja só. Conforme a falta de luz você tem uma realidade que é real, tá aqui, tá acontecendo. Você inclusive tá me vendo. Mas a proposta é que a graça ela envolva a ponto de fazer com que a coisa brilhe de fato, para que a coisa fique num ambiente diferente, para que ela possa, inclusive, alcançar mais lugares e ambientes, para que a pessoa se sinta mais acolhida. E quer queira, quer não, quando você está passando por um lugar e vê aquele lugar meio escuro, você já fica com aquele pé atrás. Imagina, por exemplo, uma pessoa chegar no nosso grupo de jovens e o que ele sentir, ver aquele pessoal todo me olhando assim, meio de lado e tal, fazendo assim, né, olhando de cima até embaixo. Como é que essa pessoa vai ver? Será que ela vai sentir um ambiente acolhedor? É óbvio que não. Então, o que envolve ser uma cultura de graça? Envolve exatamente essa possibilidade da gente chegar com todo esse amor. E quer ver um ambiente especial para você fazer isso comigo? Se você quer minha companhia, inclusive, para fazer, todo último sábado do mês, nós temos a parceria do BGSP mais Integre Games. E nós temos, gente, mais de 300 pessoas, 300 jovens que vêm à IBNU para jogar. E é o ambiente de você poder mostrar com um abraço, com um sorriso, quão acolhedor nós podemos ser. Por quê? Porque nós somos uma comunidade saudável e o que nós queremos é um mundo melhor. Um ambiente onde essa pessoa ela possa se sentir bem e sentir-se bem acolhida. Isso vai tirando esse medo das pessoas e vai fazendo com que essas pessoas se cheguem cada vez mais, substituindo medo, vergonha, manipulação. Por quê? Por amor, confiança e graça. E isso vai envolver o próximo estágio, que é a empatia e a restauração. Não tem como haver a empatia e a restauração num ambiente tóxico, num ambiente de medo, num ambiente de puro legalismo. Não há transformação no legalismo. No legalismo, o que há é simplesmente um checklist de normas que devem ser vividas sem a menor possibilidade de reflexão. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. A proposta é que conforme essa pessoa vai chegando, encontrando esse ambiente acolhedor, de amor, essa cultura do medo vai se afastando e ela vai e nós podemos cada vez mais ser empáticos, conhecendo a pessoa. E aí, empatia, então, não é só falar da graça, mas é experimentar a graça. É praticar a graça. É se envolver ativamente com aquela pessoa. É sentir a dor e sentir a alegria dela. É ela sentir a sua dor e a sua alegria. É participar da vida. É literalmente ser membros uns dos outros, vivendo uma forma de que eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações, às vezes as minhas limitações são os seus pontos fortes, e as suas limitações são os meus pontos fortes, e a gente cresce e caminha junto.
Então, o que a gente precisa pôr em prática? Em primeiro lugar, nós precisamos criar esse ambiente seguro e acolhedor. E agora eu vou dizer algo para você, que criar esse ambiente seguro e acolhedor não é na IBNU, é na sua vida e na minha vida. A minha vida deve ser o ambiente seguro e acolhedor das pessoas que estão ao meu redor. Seja na faculdade, seja no seminário, seja no trabalho, seja na IBNU, seja na feira, seja onde for. Seja na família, que hoje tem sido, e ao longo desses últimos tempos, até por causa de tanta polaridade e polarização que há no nosso ambiente familiar, um local de discussão e briga. Você deve ser um ambiente acolhedor. Você deve ser um ambiente seguro. Então, você só vai poder ter um ambiente seguro e acolhedor quando você for esse ambiente seguro e acolhedor. Segunda questão que nós precisamos colocar em prática é a prática do perdão. E aqui eu não estou falando sobre o ensino do perdão. O ensino do perdão, você inclusive pode encontrar aqui na IBNU há vídeos e vários materiais sobre o perdão. Mas aqui eu estou falando sobre a prática do perdão. Sobre aquela parábola que você conhece bem daquele credor, daquela pessoa que estava devendo um montão gigantesco e foi perdoado, mas não perdoou aquilo que o seu conservo lhe devia, que era um valor tão pequeno. A prática do perdão. A prática de você, inclusive, olhar agora, nesse momento, para dentro de você e falar assim: quem são as pessoas que aqui dentro do meu coração eu preciso perdoar? Focar em relacionamentos autênticos. Aliás, a Bíblia nos orienta lá em Romanos capítulo 12 que o amor deve ser não fingido. Ou seja, os nossos relacionamentos, as nossas conexões devem ser genuínas e de amor de verdade. Uma outra prática muito importante é que uma igreja chamada Tove, que vive a graça, ou seja, a igreja sou eu, uma comunidade saudável para um mundo melhor, Tove, graça, eu preciso pensar na proteção daqueles que são vulneráveis. Uma cultura de graça não tolera abuso ou exploração daqueles que são mais frágeis ou daqueles que estão numa situação de necessidade. Pelo contrário. E aí eu lembro, por exemplo, ali de Atos capítulo 6, onde nós temos aquela questão da distribuição dos alimentos para as viúvas, e então a ideia é nós precisamos sentar e tomar uma decisão para que isso não continue acontecendo, para que ninguém seja esquecido em nenhum momento. E é isso que envolve essa questão. É essa atitude ativa. Não é só de, nossa, que ninguém passe necessidade hoje. Não, é a atitude ativa de buscar essa realidade. Então, o que nós aprendemos sobre tudo isso? Ser uma igreja Tove envolve ser uma pessoa Tove. Uma comunidade saudável, ela é uma comunidade de indivíduos. Indivíduos saudáveis. Indivíduos Tove. Indivíduos que vivem pela graça. E eu quero que você, nesse momento, reflita sobre isso. Você é uma comunidade Tove. Você é uma igreja Tove. Você é alguém que vive através da graça? Como que você tem experimentado isso? Quais são as áreas que você precisa, daquilo que a gente colocou agora, né? Da questão de você ser um ambiente seguro e acolhedor, de você praticar o perdão, de você ter relacionamentos que sejam autênticos, da proteção dos vulneráveis. Qual talvez dessas áreas reflete o seu ponto mais fraco? O que você pode fazer hoje ainda para que você fortaleça esse ponto na sua vida? E é isso. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida. E amanhã nós estamos aqui na IBNU, a Tianguá número 25. Eu espero você para nos conhecermos pessoalmente e, quem sabe, conversarmos um pouco mais sobre a graça de Deus nas nossas vidas. Abraço, pessoal. Até sábado que vem. Tchau.